Ok, vamos recomeçar. Antes da gente fazer a outra prática, eu quero só falar um pouquinho rapidamente sobre a programação neurolinguística propriamente dita, né? Ou seja, para quem não conhece, ou não viu. Depois nós vamos entrar em mais detalhes para quem for seguir conosco. A programação neurolinguística começou nos Estados Unidos no início dos anos 70, ou seja, está fazendo quase 50 anos agora. É muito nova, muito recente ainda a programação neurolinguística. E ela começou quando Richard Bandler, que é esse cara aqui da sua esquerda, ele era um garoto quase que de rua, praticamente, assim, muito pobre, e foi para a universidade nos Estados Unidos, e ele não tinha dinheiro para, mesmo sendo uma universidade pública, para custear seus estudos, enfim, fazer uma série de coisas que eram importantes e tal. E ele tinha que arranjar dinheiro extra. Ele até brinca dizendo que uma das coisas que ele fazia é que ele jogava poker com os caras da fraternidade para ganhar mais dinheiro para ajudar a pagar as taxas, as coisas todas que tinha que fazer. E ele depois ele arranjou um emprego como editor, para trabalhar numa editora, onde ele transcrevia umas gravações para se transformar em livros. Então tinha, naquela época, estava se vivendo o ápice de um movimento que mudou a história, assim, em termos da psicologia, de uma maneira geral, que foi o movimento do potencial humano nos Estados Unidos. O movimento do potencial humano, ele teve uma importância muito grande, porque ele rompeu as coisas clássicas da psicologia tradicional e começou a se experimentar um monte de coisas novas, diferentes, de outro jeito, de outra forma, de outra maneira, para poder lidar com o potencial humano. Um monte, desde as coisas mais doidas do mundo até algumas coisas que faziam sentido. Então as pessoas começaram a experimentar muitas coisas diferentes, mas aproveitando o know-how de um conhecimento que existia aí. E haviam 3 pessoas que eram os grandes nomes nos Estados Unidos do momento. Essas pessoas eram, exatamente, Virginia Satir, Fritz Perls aqui embaixo, e Fritz Perls, ele era um psicólogo, um psiquiatra da Gestalt, que existe até hoje, né? Fica uma linha psicológica. E ele é muito famoso, as pessoas vinham de todo lugar para estudar com ele. Ele era hábil em fazer perguntas. Ele fazia as pessoas imaginar em cadeiras vazias, por exemplo, imaginar alguém que incomodava, que tinha um problema na cadeira vazia. E aí eles iam para a cadeira vazia, depois iam para outra cadeira e coisa e tal. E ele fazia todo um processo de guiar a pessoa por olhar de fora, olhar de dentro, olhar de outra posição. Isso que influenciou muito a PNL, porque vários exercícios da PNL depois têm a ver com um que nós vamos fazer hoje aqui, de você imaginar espaços diferentes. O que eles faziam? Eles transcreviam palestras, que ele fazia seminários inteiros, os seminários eram gravados. Então, eles transcreviam esses seminários para depois isso ser editado e se transformar num livro. Esse é o trabalho do Richard Bandler. Era pegar essas gravações, transcrever, depois se reunir lá com o Fritz Perls para tentar editar alguma coisa. Ele já estava muito idoso, mas ele tinha 2 contatos, recebeu dinheiro, de acordo com o Bandler. Antes, mas não conseguia terminar os livros, ele foi lá com as gravações, a transcrição, para tentar fechar, finalizar o livro. Inclusive, os 2 últimos livros do Fritz Perls foram editados pelo Richard Bandler naquela época. E aí ele começou a prestar atenção naquilo que o Fritz Perls estava fazendo, o tipo de pergunta que ele fazia, a forma. E ele começou a fazer uma coisa que virou a cara da PNL. Muita gente já estudava Gestalt. E eles iam estudar a história da Gestalt, a teoria da Gestalt. Richard Bandler nunca tentou fazer isso. Ele começou a se perguntar como ele fala, quais perguntas ele faz, como ele interage com o cliente. Eu queria saber qual era a história, qual era a teoria, qual era o modelo, que a maioria dessas pessoas nem sabiam o que faziam. Eles eram tão geniais que muitas vezes eles tentavam explicar o que eles faziam, mas era tudo.
mas quem estava de fora via que eles faziam muito mais. Era o caso de Virginia Satir. A Satir era uma assistente social, nem psicóloga era ela, só trabalhava com famílias. E ela era tão boa, que ela estava uma família problemática, em pouco tempo, trabalhando com psicologia, outra coisa. E aí, quando ela dava palestras para explicar o que ela fazia, eu não conseguia explicar. Ela era genial, mas eu não conseguia se explicar. A Richard Bandler reconheceu, começou a prestar atenção. O que ela faz? Como é que ela interage? Muita coisa da PNL vem da Virginia Satir. Como é que ela interage? O que ela faz com o cliente? Qual é a pergunta que ela faz? Mais uma vez, ele não estava nem aí para a teoria, para o modelo que estava por trás. Ele queria saber como ela fazia o que ela fazia. De que jeito ela fazia o que ela fazia. Ele observava coisas que nem ela sabia que ela estava fazendo. E Milton Erickson mudou a cara da hipnose, porque a hipnose antes dele era uma coisa da hipnose clássica, onde você dava sugestões para as pessoas, você dava ordens para as pessoas, a coisa era feita quase como se fosse uma receita de bolo, onde você botava as pessoas em transe, e ele quebrou com tudo isso, começou a perceber quem estava diante dele, ele começou a adaptar a história. Então, por exemplo, o cliente dele estava um rapaz que ele atendia na casa dele, ele tinha sofrido pólio, se não me engano, uma série de coisas assim, e ele tinha que atender em casa, numa cadeira de roda, e coisa e tal, e aí o rapaz ficava olhando pela janela para o tomateiro. Então, em vez de ele falar, fulano, para de olhar para o tomateiro, presta atenção na minha, o nome dele era, por exemplo, Carlos. Então, ele dizia, o tomateiro, Carlos, às vezes se sente dificuldade em relação a algumas coisas na vida, porque o tomateiro, Carlos, muitas vezes pensa que nada mais tem esperança. Mas como se você olha para o tomateiro, Carlos, no inverno, recolhido, você pensa que ele morreu. Mas o tomateiro, Carlos, tem muitos recursos dele. Então, ele está falando do Carlos, o tomateiro. Carlos tem muitos recursos. O tomateiro, Carlos, às vezes, acha que tem problemas. Mas o tomateiro, Carlos, desperta na primavera e aqueles recursos todos que ninguém mais achava que ele tinha desabrocham. Então, ele introduziu o que alguns chamam de hipnose conversacional, onde ia batendo papo com a pessoa, ia conduzindo a pessoa por um processo, e que parecia um grande bate-papo, assim, ótimo. Né? Eu rio muito, né, porque muita gente me procura para fazer hipnose e hipnoterapia, eu sou hipnoterapeuta, tem até um e-book ali, a Hipnose Sem Segredos. Se você contar, tem muito mais do que 100 segredos. Não tem muito mais, tem muito mais do que 100 segredos. Né? Deve ter 300 segredos lá. Segredos. Então, ele ia levando a pessoa, ele conseguia resultados incríveis, inclusive esquizofrênicos com psicóticos e tal. E Richard Bandler, de novo, começou a prestar atenção como ele usa, qual o ritmo de voz. Ele estudou o vocabulário junto com John Grinder, o vocabulário do Milton Erickson, como ele usava as palavras, o tom de voz. Ele era músico, ele é músico, é vivo, né? Muito bem vivo, ele contava, inclusive, a forma como o Milton Erickson. Ninguém conseguiram se curar. O que você fez? Eu fiz isso, eu pensei naquilo, eu me vi distância, me vi do alto, eu congelei, eu só vi o início e o fim que seus... Um monte de gente fez e deu certo procurar uma fobia, por exemplo. Então, assim foi a PNL. E por isso que ela tem esse resultado todo. É importante a gente entender isso, né? E, na verdade, a PNL tem essa estrutura toda. Então, as influências, como eu falei, a terapia de Milton Erickson, a terapia familiar de Virginia Satir, a Gestalt terapia de Fritz Perls, a teoria de terapia de sistemas de Gregory Bateson também, que é uma grande influência da programação neurolinguística. E eu fui estudar lá na fonte. Eu tive só com Richard Bandler, eu tive com ele 9 vezes. Assim, eu fiz 9 formações, metade em Londres, metade em Orlando, nos Estados Unidos. Em breve, outra vez, né? Porque ele é muito bom, ele é genial. Ele é fantástico. Essa foi a primeira vez que eu fui, há 11 anos atrás, depois ao longo do tempo. Essa a próxima e última vez que eu tive com ele, que foi em 2015, em Orlando. E ele é genial, ele é incrível, ele é muito bom. Né? Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil as pessoas não compreendem, porque
ele não faz nenhuma questão de ser o cara desse marco da fotografia. Isso estimula algumas pessoas. Mas é muito bom, tecnicamente muito bom, coisas incríveis, incríveis, incríveis. Né? Você não tem que abraçar a pessoa como um todo, porque ele é meio reverente. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu hoje faço muitas coisas porque eu tenho influência dele. O meu diferencial todo no mercado tem a ver com as coisas que eu aprendi com ele, os outros também, de uma maneira geral. Então, antes do workshop, só para vocês entenderem a programação neurolinguística, de 3 palavras aí, programação neuro e linguística. Então, você tem neuro, que tem a ver com toda a parte do sistema nervoso, como é que esse processa informações, como é que isso codifica isso no nosso cérebro em termos de neurologia, como é que isso acontece, como é que você neurologicamente funciona. Uma das coisas que faz a PNL funcionar é que existe um entendimento de como funciona o cérebro, o sistema nervoso, a neurologia, os processos de aprendizagem. Então, tudo que é feito não é um modelo. Vamos imaginar que você teve tesão na sua mãe na infância e agora você fica querendo ter, né, que você tem inveja do pênis. Né? Isso eu estou parando aqui o conceito da psicanálise. A PNL não tem essa coisa, vou inventar um modelo para imaginar qual é a explicação. Tem um estudo do cérebro, do sistema nervoso, de como é que a coisa funciona. Então, eles jogam com hardware. Né? Ou seja, se eu tenho um programa de computador, e eu tenho um Apple aqui, né? Se eu pego um programa desenvolvido para o Apple, jogo no Apple, vai funcionar maravilhosamente bem. Né? Quando você tenta fazer o contrário, é um pouco difícil. Mas Apple, funciona por quê? Porque a coisa é feita para aquele sistema. Então, várias técnicas de PNL levam em consideração esse hardware, o cérebro, o sistema nervoso, como é que a coisa funciona. Por isso que dá tão certo. Parece mágico esse negócio do... Não, você sabe que você está desestabilizando cognitivamente uma coisa que você está processando na sua cabeça. É simples. Mas leva em consideração o cérebro, o sistema nervoso. Fora, eu acho que é natural para mostrar que tem um passamento, tem uma escola, não tem nada a ver com exatamente. Um dos maiores desafios foi essa experiência lá na China, onde a pessoa não sabia nada de PNL, ela foi como convidada, ela nem era terapeuta, ela foi lá, eu nunca vi na vida, ela nunca viu nada disso, é uma pessoa simples até, né, que eu tive que fazer com ela como tradutor no meio, e a fobia dela foi embora, uma fobia que a vida inteira impediu que ela fosse em qualquer lugar um pouquinho mais alto assim. Minutos a coisa foi embora. Não é porque eu sou fantástico, não é nada disso. É porque leva em consideração como funciona a parte neurológica, a criação dos nossos significados, que é a parte linguística. A parte linguística da programação neurolinguística são significados que nós criamos. E quando você diz assim, eu sou ansioso, aí eu já pergunto se você já resolveu isso. Eu procrastino sempre, eu digo, você sempre procrastina na hora certa? Você já reparou que você sempre procrastina do mesmo jeito, com as mesmas coisas na hora certa, igual um reloginho, você adia? Tá? Então, na verdade, quando você diz essas coisas, eu estou deprimido, eu tenho ansiedade, não sei o que lá, agora, nós estamos vivendo aqui nesse momento, eu fico irritado, eu vejo, meu Deus, não tem ninguém que faça trabalho com essas pessoas. Aí você vê o jogador, e aí, está preparado? Tô. Mas você sabe como que é, né? Aqui, sensações, diálogo interno, diálogo interno puxando sensações, tem ansiedade, vocês já ouviram isso o tempo todo, né? Não, o negócio aqui é a ansiedade que bate, isso tem, né? Tem ansiedade. Eu perguntaria, quem disse que tem? Quem disse que tem que ter? Nem existe esse negócio. Como é que você tem uma coisa que não existe? Você está fazendo um processo na PNL, que a gente vai aprender aqui, que tiram a ansiedade, que eliminam isso que as pessoas chamam de ansiedade. Que é uma rotina, uma sub-rotina interna que você fica repetindo, que você desmonta isso sim, num piscar de olhos. E aí eu vejo jogadores, não, é o problema é que tem ansiedade, ela bate, né? Ou seja, uma pressuposição, ela vai bater, faz parte, vai acontecer. É claro que você pode ter expectativa, mas você não precisa linguisticamente significar aquilo como sendo ansiedade, como sendo
algo, porque isso nem existe. Como é que você pode ter uma coisa que não existe? Quando a pessoa diz eu tenho ansiedade, eu pergunto, você tem? Cadê? Está no seu carro? Você passou no cartório e registrou? Né? Quando a pessoa diz assim, a minha ansiedade, eu digo assim, mas você registrou no cartório? Porque senão alguém pode roubar e ela vai embora agora. Né? Senão ela pode ir embora hoje. Vai em comando embutido. Você registrou no cartório, se não, porque se não for sua é mais fácil você perder, não que você vá perder hoje. Né? Mas então, linguisticamente, isso é a criação dos significados que a gente gera, que a gente cria. E programação, que é aquela palavrinha que eu impliquei lá atrás, nada mais é do que organizar essas partes e buscar novas estratégias. Na verdade, programação é primeiro o entendimento de como você sequencia coisas dentro de você. Porque se você está fazendo uma experiência que você chama de ansiedade ainda, né, antes que a amnésia vá, tudo se você respirar, isso que é? Isso significa que existe uma sequência. Então você precisa entender a sequência que você está repetindo e criar novas sequências, criar uma nova estrutura para você. Isso é programação neurolinguística, porque você estuda a ordem e a sequência de como você linguisticamente cria significados sobre as coisas, em qual ordem e como isso se organiza, inclusive neurologicamente, para mudar como. O que é melhor do ponto de vista neurológico, do sistema nervoso, dos processos de aprendizagem, para que você possa mudar esse significado limitante na sua vida, buscando uma nova sequência, uma nova organização dessas coisas dentro da tua cabeça. Então, quando você pega um negócio, coloca na frente, mas o que você está fazendo? Você está buscando você está organizando uma coisa diferente na sua cabeça. Isso já dá uma melhora. Você não vai resolver já todos os seus problemas da sua vida hoje saindo daqui, mas já faz com que você comece a se organizar e olhar para aquilo de outra maneira, de outra forma. Tá? Bom, eu vou fazer agora um workshop, todos juntos ao mesmo tempo. Eu vou chamar uma pessoa aqui, que é o nosso amigo ali, palmas para ele, voluntário. Tá? Eu vou pedir que todos vocês, só botar aqui, fica desse meu lado aqui direito, deixa eu só botar aqui. Então, o tipo de... Com licença, você ficar aqui, mais ou menos, para que você está transmitindo aqui, eu vou ficar aqui para trás. Isso, aqui. Tá? Na verdade, nós vamos fazer um exercício que tem a ver com o espírito da PNL, só que todos vocês vão fazer junto comigo. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé, todo mundo, e vocês se espalhem, só não fiquem aqui na frente da câmera. Tirando isso, vocês se espalhem por aí, volta ao redor, recolhe a cadeira na parede, do jeito que vocês quiserem. Então, 1, 2, 6, 7. Eu vou trabalhar com papéis com todo mundo aqui, que a gente não vai ter para todo mundo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se espalhar para cá, espalhar por aí, pode recolher a cadeira. O importante é que vocês vão precisar, meio como se fossem um lugar central, dar um passinho para frente, depois dar um passinho para o meio, um passinho para o lado. É importante como se imaginasse um círculo ao seu redor, tal qual aqui o nosso processo aqui. Tá? Eu quero que você imagine isso ao seu redor, de uma maneira geral. E nós vamos trabalhar isso, vai ser uma coisa bem interessante. Só. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos botar aqui no centro um papel e ele contou para a gente que tem um desafio que ele experimentou na vida dele. Eu não vamos entrar aqui em detalhes, eu vou pedir para você entrar aqui no meio, tá? Pisar aqui em cima desse papel. E eu vou perguntar qual é o desafio que você está experimentando até hoje. Pode. Antes de você responder, deixa eu só mudar isso aqui para cá. Porque como a nossa bateria está acabando aqui, vou fazer de lado aqui. Estamos fazendo uma transmissão aqui para o lado. Então,
mais ou menos, bem gerais, aquilo que você compartilhou? Diante dessa situação, já fiz alguns tratamentos, passei por alguns profissionais, mas ainda sempre parece que tem alguma coisinha que incomoda. Eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Essa situação veio muito clara. Eu tinha uma sala de aula, a professora pediu para mim, com 8 anos de idade. Ela me colocou diante de uma mesa que nem aquela ali, de pé, para todos aplaudirem e me chamarem de burro. E diante dessa situação, isso existiu uma dificuldade tremenda para mim poder conseguir terminar até a 8ª série, com muita dificuldade. Porque eu não conseguia sentar, estudar, olhar para um professor. Era um trauma. Como é que você cria um traumafobia? Você associa um forte sentimento negativo a uma coisa específica. Foi isso que ela fez. Né? Ela associou, sem querer, ou querendo, não sei, associou ao fato de estudar, o ambiente do estudo estar diante das pessoas. Né? E que bom que você vai mudar aqui diante das pessoas. Não que eu vá afirmar categoricamente que hoje você vai sair daqui diferente. Só se você respirar. Mas ela acabou instalando uma coisa assim nele sem saber, né? Um sentimento muito negativo diante de um contexto específico. Como isso ainda vinha influenciando na sua vida hoje? Porque o meu maior sonho, o maior objetivo é ainda ser palestrante na minha vida. E diante de um público se torna uma coisa complicada. E eu sempre procurei curso de oratória, fiz curso de oratória, pesquisando, conversando com as pessoas. Eu quero e eu vou sempre em busca para superar esse desafio. E um dia eu li num papel que dizia assim, que aonde está o seu medo é o que trava você de não ser aquilo que você realmente é. Eu falei assim, eu preciso, eu quero, eu necessito falar com o público, eu necessito falar com as pessoas. Então, como seria se o milagre acontecesse e você acordasse amanhã já diferente, pronto para dar palestra? Como isso seria percebido por você, que você já pode? Se o milagre acontece e você sente que é possível, né? O que você ia pensar, ver, ouvir, sentir diferente, acordando de outra forma, sentindo assim? É não me sentir ter um complexo de inferioridade. E quem não sente isso faz o que no lugar? Experimenta dizer assim, não pense no azul, não pense no azul, não pense no azul. Qual é a cor que você dá atenção? Azul. Então quem não quer pensar nisso, não quer pensar nisso, não quer pensar nisso, vai fazer o quê com esse tempo que pensava nisso? Vai pensar em quê? Para onde vai ser o foco? Melhorar, ir para frente. Okay. Isso aí. Vamos trabalhar exatamente isso agora. Então cada um de vocês, eu quero que vocês se imaginem no centro de um círculo. Você só não precisa dar um passinho para frente na hora que eu falar. E vocês vão pensar, cada um de vocês, num desafio. De uma coisa que incomoda você. Né? Uma coisa que você se pega repetindo, ou querendo ou não querendo. Não importa se você sabe qual é a causa, não importa se você sabe o que está por trás disso, o que fez isso acontecer. Nada disso é importante. Eu quero apenas que você visualize isso agora, nesse momento. Veja, ouça, sinta. Qual é o desafio que eu ainda experimento? O que ainda me incomoda? Então você vai pensar, se imaginar nesse centro, aí nesse círculo, vai pensar qual é um desafio na minha vida. O dele é estar diante das pessoas, falar em público, né? Estar diante das pessoas, se colocar diante das pessoas ainda. Né? E vocês? Quero que cada um escolha alguma coisa que ele está repetindo, pensando, fazendo. Escolhe alguma coisa. Enquanto vocês vão escolhendo, vou pedir para ele dar um passo para trás. E eu quero que você entre aqui, nesse papelzinho aqui de trás. E vamos trabalhar o mapa no meu território. Vocês também. Vamos dar um passo para trás. E vamos pensar nessa questão. O mapa no meu território. Qual é o teu nome, Maurício? Maurício, me diz uma coisa. Como é que você acha que há 200 anos atrás as pessoas falavam em público e lidavam com essa questão de estar em público? Em geral.
embora cada um fosse um, de uma maneira geral, o que você imagina que aconteceu 200 anos atrás, quando as pessoas se apresentaram? O que eram as apresentações de 200 anos atrás? Isso, uma pedra lá e começaram a chamar o público e conversar com o pessoal. Como é que você imagina que isso é bem diferente de hoje em dia, que você pode fazer apresentações até pela internet, né? Nós estamos aqui falando com a gente do Brasil inteiro e tal. Como é que você imagina que vai ser se apresentar no público daqui a 200 anos, de hoje a 200 anos? O que você acha que vai acontecer? Imagina, vai aparecer um holograma lá na sala da pessoa, né? Em vez de ser só uma transmissão numa tela, vai aparecer a gente lá em 3 dimensões, num holograma nosso ali. Imagina, uma outra forma de se apresentar, uma outra maneira. Como é que você acha que, por exemplo, índios de uma tribo isolada da civilização se apresentam uns para os outros, assim, falam de questões? O que é diferente da gente? Só a postura, só o modo de falar. O que você acha que os índios fazem diferente de comunicar, que é importante? Esses bem afastados da civilização. Chama ele, o povo dele, e ele tem que manifestar, ele tem que falar da vida dele, eles entendem. Isso aí. Então, cada um de vocês, e ele também aqui nessa posição, quero que vocês se interiorizem e tentem pensar nas mesmas coisas. Em relação a esse problema, desafio, como que, há uns 200 anos atrás, as pessoas lidavam com essa questão de maneira geral? O que eu imagino que era isso? De outro jeito, de outra maneira? Como é que uma tribo lá longe da civilização lida com essa questão que me incomoda? Como é que será que os chineses lidam com isso? Eu fui na China, descobri tanta coisa diferente de água na refeição, trazendo água quente, assim, quente mesmo, um chá. Diz, mas se toma assim, é assim que é o certo. É mesmo, né? Eu adorei, foi o máximo, assim. Então vamos pensar em mapas diferentes. Como é que em outros lugares, outros tempos, outros contextos, as pessoas lidam com isso? Bem diferentes do meu tempo, do meu contexto, da minha situação. Se imagina, se eu estivesse lá, o que eu faria diferente? Vamos voltar de novo para cá, pensar de novo, se falava com o seu. E o que especificamente? O que você ouvia? O que você sentia? O que você sentia? Não sei. Sensação, eu não sei o que eu sentia. Aqui, na área gástrica aqui e tal. Então, onde você sentia o que? O foco ia para onde quando você estava experimentando o problema? Qual seria um foco melhor já para construir o resultado que eu não vou afirmar que você vai começar a manifestar hoje na sua vida? Ter uma boa apresentação, se colocar numa postura de super-herói, levantar a cabeça. Isso. O que te impede de fazer isso, se você respirar? Já. Para onde pode ir um foco emocional, psicológico, que ajuda conscientemente a estruturar alguma coisa melhor para você? O público grande. Okay. E no que depende de você por dentro? Para onde o foco pode ser melhor? Eu quero que cada um comece a pensar. Para onde pode ir o foco da minha mente? De que forma mais construtiva, em termos de resolução do problema? Ser melhor naquilo que eu faço. Melhor comparado com quem? Com o quê? No que eu perdi de fazer mesmo, deixei de estudar, de correr atrás, de conhecimento, de fazer coisas. O passado já passou, não volta. Mas o que você pode fazer agora, que ainda dá tempo?
que te impede? Nada me impede. Ok. Volta lá, pensa de novo no desafio. Todo mundo pensa no meu, volta para lá no desafio. Pensa de novo no desafio. Aquilo que te incomodava, aquilo que estava em você. Ok, Maurício. Agora eu vou pedir que você e todos os demais vão mais um pouquinho para o lado e vamos pensar. Você é parte de um sistema. Na hora que você experimentava esse problema, o desafio, como é que você lidava com o que estava em seu redor? Ou seja, na hora que você tentava e estava experimentando dificuldade falando em público e tinha todas aquelas reações, como é que você usava o ambiente em seu redor, as pessoas? Como é que você lidava com o que estava ao seu redor? Eu me sentia pequeno. Então você se via pequeno, né? Como se você fosse menor que os outros. Né? Os outros tinham que tamanho? E mesmo em cima da cadeira. Okay. Como se estivesse acima de uma cadeira, bem maior. Você me fechava. Okay. Então você se diminuía em relação às pessoas. Você partia de um pressuposto onde você era menor. De novo, a questão das submodalidades, o tamanho. Né? Ou seja, quando a pessoa se diz... As pessoas pensavam que no passado isso era apenas uma figura de linguagem. Sentir ser pequeno. Mas do ponto de vista da PNL, não. A pessoa representa na cabeça dela o tamanho menor. Né? Então, isso muda como ela se sente. Né? Mostra com as suas mãos o tamanho. Assim, uma escala. Qual é o tamanho menor? Isso. E os outros? Tá. Cadê você de novo? Põe o limite. Né? Olha para você aqui. Né? Olha, continua. Né? Você tem esse tamanho aqui. Cadê o tamanho dos outros? Onde estava? Aqui? Põe eles aqui e você aqui. Perceberam a mudança de postura? Melhora? Bastante interessante, né? Tão difícil, tem tanta dor sofrente. Psicologia é uma coisa tão difícil, terapia é tão difícil, tem que sofrer muito. Então, como você poderia lidar com o sistema em seu redor de uma maneira mais construtiva? Quero que vocês pensem a mesma coisa, né? Como é que eu, fazendo o problema, eu lidava com o que estava ao meu redor, com as pessoas que estavam ao meu redor, no estado problemático? O que eu fazia? Como eu lidava com esse meu entorno? E como eu posso, a partir de agora, lidar com o meu entorno de outra forma que ajude na melhora dos meus objetivos, naquilo que eu desejo? Como é que eu posso lidar com o sistema que está em meu redor? Como é que você pode lidar melhor? O que você sente agora que você pode fazer com o sistema em seu redor? Me sinto livre, me sinto à vontade. Isso é o que você quer se sentir? Sim. Ou já está se sentindo? Já estou me sentindo. Como assim? Você não pode mudar tão rápido? Tem que ser, são 10 anos no mínimo de psicanálise. Você não deve levar uma pessoa que você tem tesão na mão. Não. Como assim? Não é possível isso. Você está em conta todas as regras da psicologia. Mas o saco dele é sair das costas. Então vamos lá. Como é que você pode lidar com tudo que está em seu redor melhor? Como você pode lidar com tudo que está em seu redor melhor? Não me sentindo inferior a ninguém. E quem não se sente inferior, se sente como? Isso é boa formulação de objetivos, nós vamos estudar depois. Senão é igual, não quero pensar no azul. Né? Então, quem não quer se sentir inferior, vai se sentir melhor como? Como é que você sente o melhor agora? Eu indo em busca daquilo que eu quero e eu sempre estudando e fluindo de igual para igual. Eu não sou melhor e nem pior que ninguém. Alguém sempre é melhor ou pior. Né? Mas você... Mas não preciso me comparar. Exatamente. E quem não se compara faz o que é melhor no lugar? É o melhor de si. Tudo bem. Agora volta para cá. Cada um aqui volta também para o centro. Sempre que eu for trabalhando com ele, vocês vão trabalhando aí também. A única diferença aqui é que, em vez de eu fazer o círculo, que nós estamos
transmitindo para o pessoal, eu vou fazer um meio arco, assim, não mesmo, não precisa ser um círculo. O círculo é só uma coisa simbólica. Né? Quem quiser faz o círculo, faça o que você quiser. Então, vamos pensar agora, vem para cá, para trás, de novo. Essa parte sua, na hora que gerava isso em você, ou seja, quando você sentia o medo e outras coisas assim, quando estava diante do público, o que você acha que, na hora que você sentia esse mal-estar, o que essa parte estava tentando fazer por você naquele momento? Por exemplo, algumas pessoas já me falaram coisas semelhantes, disseram, eu ficava com medo de falar em público porque eu queria ter certeza de que eu ia fazer uma boa apresentação. Ou seja, no fundo, essa parte queria zelar e garantir a certeza de uma boa apresentação. Então, tinha alguma coisa lá por trás que essa parte estava tentando cumprir através do problema. O que você acha que essa parte, na hora que gerava o medo para você diante do público, estava tentando fazer por você naquele momentinho do mal-estar? E cada um pensa a mesma coisa. O que essa parte estava tentando fazer por mim, naqueles momentos que eu manifestava sintoma, naqueles momentos que eu manifestava problema, o que essa parte estava tentando fazer por mim através disso? Sempre deixar inferior. Tá. Isso era o resultado. O resultado era que você se sentia inferior. Mas naquele momento que o alarme tocava, não é isso que a gente quer saber agora, o resultado. É naquele momento que vinha o resultado, né, o que essa parte estava tentando fazer por você? Medo. O que você acha que a criancinha lá, quantos anos você tinha? 8 anos. O que você acha que a criancinha de 8 anos sentiu naquele momento? Quando ela foi colocada ali na mesa, vamos te chamar de burro, não sei o que lá e tal. Né? Isso foi um susto, eu não esperava isso. Né? Pois é. Então, né, isso é ruim, né? Quem gosta disso? Ninguém gosta disso. Nem a criancinha gosta, nem o adulto gosta. Então, essa parte sua está tentando evitar que você sofra. Sim. Está tentando evitar que você experimente mal-estar, que você passe por... Então, ela está tentando fazer uma coisa boa por você, só que mantendo uma coisa que está te impedindo. É o que algumas pessoas chamam de zona de conforto, nada confortável. Quando a gente fica repetindo uma coisa, mas aquilo não é bom, mas a gente fica repetindo, mesmo assim, aquilo. Né? Então tem uma parte que está tentando te proteger. Não, pera, não vou deixar ele falar em público, não. Ele pode sofrer de novo, ele já sofreu lá. É isso mesmo. Então, de que outras formas você pode se proteger e ficar bem e falar em público também, sem que você tenha que deixar de falar em público para tentar ficar bem? Como seria se você procurasse ficar bem e, uma vez já bem, naturalmente pudesse falar em público? Certo? Certo. Parece que eu fiz uma pergunta. Então tá, então cada um de vocês aqui, vamos pensar, na hora que eu faço o problema, e vocês em casa também, na hora que eu faço o problema, na hora que eu ainda repito aquilo, o que essa parte dentro de mim está tentando fazer por mim? Tem gente que diz assim, eu bebo para me soltar socialmente. Isso significa que a coisa boa que ela está tentando fazer através do alcoolismo é se soltar socialmente. Tem uma parte que quer que ela se solte socialmente, só que ela está se intoxicando, acabando com o fígado, fazendo uma série de outras coisas também. Mas tem uma parte que quer que ela se solte socialmente, que é o que essa parte está tentando fazer isso por trás. Então, o que essa parte... É bem intuitiva essa pergunta, não tem uma resposta certa. O que essa parte está tentando fazer por você, cumprir para você, através disso? Naquele momento que ela mantém você repetindo o problema, mantém você na zona de conforto, mantém você com aquele sintoma, o que ela está tentando fazer por você, cumprir por você, para você, através daquilo? Aí eu quero que você pense, talvez isso, talvez aquilo. E agora, Maurício e todo mundo, que de 3 outras formas eu poderia lidar com essa questão de outra maneira mais positiva? Então, no caso dele, essa parte quer me proteger. Então, que de 3 outras formas eu posso zelar pela minha proteção, me manter protegido, que não tenha que ter medo por conta disso. Eu bebo para me soltar socialmente. Que de 3 outras formas eu posso me soltar socialmente sem ter que recorrer à bebida. É mais ou menos isso que eu quero que vocês pensem. Que de 3 outras formas eu posso lidar com essa coisa que está por trás de forma mais saudável sem ter que incorrer no problema. 3 outras formas.
Responde. Que de 3 outras formas você pode trabalhar a proteção. Independente de... Que aí você já pode lembrar de esquecer de que sentia isso e já começar a palestrar. Que de 3 outras formas você pode lidar com isso melhor. Primeiro, estar ajudando outras pessoas a sair dessa mesma zona onde eu me encontrava. Isso, encontrava, olha só, o verbo já mudou, né? Linguística, né? Programação neurolinguística é a linguística que está mudando. Sente? O que mais? Eu saber que eu superei essa situação e... Mas como você sente isso? Como você sabe isso? A partir do momento que eu estou palestrando, a partir do Você momento teria que que eu estar estou diante das trabalhando, pessoas e se expressando de uma maneira assim melhor, né? Sim. Estar assim diante de um público, se colocando assim, né? Exatamente assim. Ok. Só checando. Vamos voltar lá, pensar no problema. Sei que isso não é possível. E vou dar uma outra coisa aqui. Com licença, pessoal do YouTube. Então, vamos entrar aqui agora, nesse de cá, e vocês também, um outro espaço. Alternativas e flexibilidade. Né? Alternativas e flexibilidade. Quão mais flexível você pode se tornar para lidar com essa questão de uma maneira melhor? Quão mais flexível você pode se tornar? Entender que dessa maneira foi na verdade, foi um aprendizado, foi até bom que isso acontecesse, porque tem um diferencial que fez com que eu chegasse até onde eu cheguei. Você já havia pensado nisso dessa maneira, dessa forma? Não. Vocês estão entendendo o que é uma PNL? Tem gente que faz anos de terapia e não chega nisso aqui que chegou agora. Eu sei porque eu sou terapeuta. Tem pessoas que fazem anos de terapia e não chegam nesse insight. Que vocês estão percebendo a congruência, como ele se expressa. Ele não está falando só me agradar. Você não está falando só me agradar. Né? Ele está se expressando dessa maneira mesmo. E quais alternativas você tem? Eu quero que cada um comece a pensar, como eu posso mais ser flexível para ir evoluindo? Que alternativas eu posso recorrer hoje, amanhã, de forma bem concreta? Eu quero coisas concretas. Eu quero assim, eu vou ser feliz. Isso é muito vago. Né? Eu quero que alternativas específicas você pode recorrer para fazer uma diferença para essa história. Eu vou ser palestrante motivacional para poder mudar as pessoas e saberem com que elas também podem ser mudadas. E elas acreditem nelas mesmas. Você sente que você pode trabalhar com pessoas, por exemplo, que têm Com certeza, eu sinto. de falar em público. Com certeza. Você sabia que o medo de falar em público é a pior fobia que tem? É pior do que o medo da morte? Você sabia? É sério. O medo da morte nunca tive. Não, pois é, mas assim, em termos das fobias todas aí que existem, você sabia que o medo de falar em público, ele é o pior de todos. As pessoas têm muito mais medo de falar em público, de uma maneira geral, e tem muito mais casos de fobias, de pessoas que têm dificuldade de falar em público, do que das pessoas que têm medo de morrer. Né? Então, olha a diferença, você sente a diferença que você pode fazer, sente como a mudança em você pode repercutir em outras pessoas, sente o poder que isso tem. Se aqui estivesse em PNL, eu estou ancorando ele. Sutilmente. Você sente, sim, você âncora. Nós vamos aprender isso no segundo módulo, se não me engano, da nossa formação. E a coisa está nessa sutileza, você vai fazendo para... Né? Tem gente que diz, vou ancorar. Não, tem que ser com essa sutileza, tem que ser uma coisa quase que parece que eu não estou fazendo nada, estou batendo um papo. Mas é PNL profunda que está rolando aqui. Vou voltar para cá, vou pensar no desafio. E a coisa, toda vez que você volta para o meio, e você pensa no desafio, você já pensa nele diferente, porque antes você pensava ele só da forma problemática. Então, toda vez que você vai lá, trabalha uma coisa e volta, quando você pensa nele, você já volta pensando com um pensamento diferente. Então, agora, finalmente, vamos voltar para cá. Tem mais dois ainda, para cá. Há recursos no sistema. Você sabia que para uma pessoa permanecer num estado problemático, ela tem que usar recursos que a mantêm no estado problemático? Por exemplo, na hora que você tinha medo, né, o que você fazia? Né? Como é que você ficava com esse medo? Como é que esse medo se criava?
fobia, um gelo. Mas como é que você pensava na história? Falava com você dessa, né? Um diálogo interno muito forte, né? Baixo para a esquerda. Então, ele usou o recurso do diálogo interno para se manter com o problema. O que mais você fazia? Acessava as sensações, né? Falava consigo, isso provocava uma série de sensações. De novo, pistas de acesso, para cá tem sensações aqui embaixo. Ou seja, falava consigo, amplificava a sensação. Imagina isso ao contrário. Vou falar em público, yes, yes. Vou falar em público, yes, yes. Sente a diferença que isso pode fazer? Yes, yes. Via, ele usava recursos para se manter. Gente, uma pessoa para ficar deprimida, ela faz a mesma coisa. Dá muito trabalho você ficar deprimido, sabia? É sério, você tem que ficar falando consigo, o nome disso é auto-hipnose. Você tem que ficar criando cenários, às vezes, dependendo de cada caso, o nome disso é visualização criativa. São recursos que você poderia estar usando para dinamizar a sua vida para melhor, só que na verdade você não dinamiza a sua vida para melhor. Você usa contra você. Sente o quanto você pode fazer coisas diferentes com esses recursos. Você imagina o que você pode dizer para você para falar em público? O que você pode dizer que pode provocar sensações boas em você? O que você pode dizer para você que vai te empoderar? Isso vai gerar sensações boas em você, que vai levar você naturalmente, tão naturalmente quanto você respira. Eu era assim e agora eu estou assado. Eu consegui superar. Eu fui assim, eu fui desse tamanho, hoje eu estou desse tamanho. Muito bem, então eu quero que cada um pense aqui agora, né? Que outros recursos você tem dentro de você? Primeiro, como você poderia usar os mesmos recursos? Isso é um grande pulo do gato que ninguém se na PNL, tá? Como é que você poderia usar os mesmos recursos que te mantinham num estado problemático numa configuração mais positiva? Ou seja, ele usava o diálogo interno que provocava sensações para ficar mal. Ela usava o diálogo interno e imaginava o futuro, quando eu trabalhei com ela aqui na frente. Então, como ela poderia usar um diálogo interno e imaginar um futuro melhor para ela? Esses são os mesmos recursos. Como é que você poderia usar os mesmos recursos que você usava no problema, agora numa configuração mais positiva? Então, cada um aqui pense. Como é que eu poderia fazer isso, só que agora numa configuração mais positiva? E que outros recursos você tem dentro de você, que você pode buscar dentro de você? Recursos na PNL são coisas de dentro de nós, nossos talentos, nossas capacidades. Que outros recursos, talentos e capacidades você sente que estão ali dentro, que você poderia usar para melhorar mais ainda? Eu fico assim, analisando já com relação a essa pergunta, é justamente isso. Usar esse meu testemunho a meu favor, fazendo com que as outras pessoas também que se sentiam desse tamanho possam mudar e ver que podem crescer. Como você dirá para alguém sobre o problema que você já superou? Que de outra forma você pode falar isso e ser convincente? Dá uma demonstração para a gente. Como é que você vai convencer por saber que já está no passado e você já superou e sente isso? Só quero. Pessoal, boa noite. Meu nome é Maurício Giovanni Cerruti. Eu estou aqui para falar com todos vocês nesse momento e saber que todos nós podemos mudar o pensamento negativo que às vezes nós mesmos deixamos ele crescer na nossa mente. O recurso da história pessoal. Então, cada um de vocês aqui pensem agora, e você continua pensando aqui, que outros recursos, qualidades, talentos eu tenho dentro de mim para começar a caminhar. E isso é para você de uma maneira bem concreta, não é aquela coisa abstrata, vaga, não é isso que a gente quer. É o que eu sei que eu tenho dentro de mim, que eu posso amanhã, hoje ainda, direcionar já amanhã, né? Pode esperar para amanhã, não que você dormindo vai continuar pensando e processando isso, sonhar com isso e continuar, enquanto sonha, trabalhando essas questões. Não é isso que vai acontecer com você, mas pode ser amanhã também. Que outros recursos tem aí dentro de você? É muita hipnose, né? Hipnose não existe, tá? Que outras qualidades você tem mais aí que você pode direcionar já? As minhas qualidades, assim, nesse sentido que eu vejo que é sempre estar otimista. Eu sempre acredito que é a gente que escreve o nosso amanhã. Não é
o problema do serviço, não é o problema do emprego, não é o problema do governo, não é o problema dos políticos, não é o problema de ninguém. Somos nós que escrevemos o nosso roteiro. Então, todos os dias, quando você quer escrever uma nova história, é você que está com o lápis ou a caneta na mão. Ele é um palestrante natural. Coisa, hein? Caramba, vamos lá e voltar para cá de novo. Vocês estão percebendo que para mim isso é um natural, porque eu faço todo dia. Né? A PNL é isso, ela vai mudando a estrutura de uma maneira muito elegante, sutil. Né? E, finalmente, não existe fracasso, só feedback. Vamos entrar no último papelzinho. Todo mundo de novo, vamos pensar. O que eu sei que eu aprendi com tudo isso que já aconteceu na sua neurologia, na sua estrutura, em termos disso? Né? O que eu sei que eu já aprendi? O que eu sei que eu aprendi que nesse momento que eu me tornei uma pessoa maior, mas com a humildade de olhar no mesmo nível das pessoas, nunca me achando maior ou menor que ninguém, que a gente pode fazer toda essa diferença, e no qual eu me senti nessa mudança, esse galho, essas pessoas que me fechavam, que me trancavam, eu sentia essa diferença. Então eu sentia essa diferença de poder usar os olhos. O que você, e cada um aqui começa a pensar, o que eu sei que eu aprendi? Mesmo tendo sofrido até hoje, mesmo tendo sofrido problemas, se eu resolver colocar a lente da aprendizagem, se eu uso óculos vermelhos, o mundo fica vermelho. Né? Então, se eu resolvo botar a lente da aprendizagem, o que eu escolho perceber que eu já aprendi, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades? Para que cada um pense um pouquinho nisso. E o que você talvez nem saiba que você inconscientemente aprendeu para começar a colocar em prática a partir de agora? Não necessariamente hoje ainda. O que eu nem sei que eu aprendi? Eu não sei o que eu aprendi. Mas como eu poderia ter uma ideia de que eu aprendi muito mais do que eu sei? Eu aprendi agora que eu posso contar comigo mesmo, acreditar em mim mesmo. Olha a postura, não é? Eu posso acreditar em mim mesmo. Você pode ou você vai? Eu acredito em mim mesmo. Só esclarecendo. Eu acredito em mim mesmo. Né? E quando eu estiver diante de questões, porque mesmo você, imagine se lá já no futuro, cada um aqui já experimentando a diferença em relação àquilo que originalmente você experimentava, vão continuar tendo desafios, né, na vida. Né? Mesmo um palestrante experiente, muitas vezes, lida com uma série de coisas que são desafiadoras, né, e tal, e você tem que improvisar. Como que você pode usar dificuldades como uma oportunidade para aprender algo, para fazer algo ainda melhor? Saber que aquela dificuldade você pode superar ela depende da maneira como você vai trazer ela para você. Se você vai trazer ela como negativo ou se você vai trazer ela como positivo. Muito bem. Isso aí. Como seria se cada um de vocês aqui também não só escolhesse sempre aprender, mas inclusive aprender com dificuldades que você ainda nem teve, mas que possa vir até? Como seria já ir de encontro às coisas com espírito de aprendizagem, de crescimento? Como melhor isso é para você? Volta para cá, de novo no centro. Vamos pensar no desafio, nisso que ainda é desafiador. Tá? Então, nesse momento, eu vou pedir que cada um aqui, eu vou convidar que todo mundo se sente agora. Tá? Eu vou fazer um trabalho final aí. Você também. Ó, muito bom, palmas para ele. Não acabou não, tá? Nós vamos acabar agora o processo. Cada um se senta e fecha os olhos. Cada um de vocês fecha os olhos. Isso. Respire profundamente. Eleve uma de suas mãos, se você puder. Se não puder, não tem problema. E vá comparando a mão que ainda está no alto com a mão que relaxa. Isso.
E eu sei que aos poucos vai ser incômodo essa mão que ainda está flutuando. E como será bom ela relaxar junto com a outra, e ela vai descendo aos poucos, bem devagarzinho, mas não antes de você ir lembrando de momentos especiais onde você já relaxou, o corpo já relaxou, a mente já relaxou. Traga memórias e reviva memórias onde o corpo relaxa. Porque eu sei que você sabe relaxar. E na medida em que você relaxa e revive momentos onde algo bom acontece com o seu corpo, algo bom acontece com a sua mente, isso vai retornando. Volta para lá, veja, ouça, sinta, experimente de novo, outra vez, a entrada agora, nesse momento especial, onde você vai reproduzindo na sua mente, como se você tivesse entrado numa máquina do tempo. Isso te permite voltar para lá, para aquele momento especial, onde você aprende alguma coisa especial, onde você relaxa. Lembre-se de tudo aquilo que ajuda você a relaxar de uma forma saudável, positiva, enquanto sua mão vai descendo. Termômetro, na medida em que ela desce, você relaxa mais. Na medida em que ela desce, você relaxa mais. Na medida em que ela desce, você relaxa. Mais e mais e mais e mais. Isso. Eu não vou afirmar que quando eu contar entre 7 e 0, isso será uma oportunidade para você, inconscientemente, aprofundar esse estado, porque você, inconscientemente, que está com você por toda uma vida, você, inconscientemente, que regula o corpo, regula as glândulas, cada célula corporal, você, inconscientemente, que coordena os órgãos, que coordena os sistemas corporais, as sinapses cerebrais, você, inconscientemente, que produz os sonhos. É interessante porque nós vamos vendo que, às vezes, os sonhos, eles reúnem coisas que acontecem durante o dia, às vezes eles vão trazer uma questão pessoal para a gente refletir. Às vezes você no sonho vai diferente do que você faria, faz igualzinho como você faria. É muito interessante isso, as intuições que nós temos. Muitas vezes você não sabe porquê, mas você fecha uma coisa na sua cabeça, você tem um palpite, uma intuição que se mostra verdadeira e você nem sabe como. Isso significa que você, conscientemente, você está reunindo um monte de coisas aí. E eu fico me perguntando, porque já se sabe em estudos profundos sobre hipnose, que quando você entra em transe, tudo aquilo fica. Tudo que já ficou pode ser reavido. Já se colocou pessoas em transe, e algumas pessoas têm capacidade de voltar na infância, por exemplo, e lembrar de detalhes de um livro que leu no colo do avô, da avó, ou de um passeio específico com detalhes. Isso mostra que tudo fica. Isso significa que você, inconscientemente, sabe como relaxar, sabe aquilo que você pode começar a colocar em prática agora para fazer o corpo relaxar, para fazer a mente relaxar. Eu não vou afirmar que você vai colocar tudo isso em prática, outra vez, envolver você talvez junto com a imaginação de uma luz azul ao redor do seu corpo. Porque psicologicamente pensar no azul, isso é bom para ajudar com que o seu corpo relaxe, com que a sua mente relaxe. Então imagine o azul envolvendo você, enquanto nós vamos 7, 6 vezes mais profundo, tranquilo, saudável, 5 vezes mais, vezes 4, já são 20 vezes mais profundo da mente, o estado que você recria. 3, relaxe. 2, cada vez mais profundo. É quase como que se tudo aquilo que não fosse a minha voz, junto com minha voz,
vai ajudando você inconscientemente a experimentar a mudança em você. 0, -1, -2, -3. Eu sei que alguns desafios nos incomodam e eu quero que você traga de volta na sua mente um desafio que te incomoda. Pode ser o que você acabou de trabalhar agora, uma última vez, se é que você ainda consegue, da mesma forma ou algum outro. E enquanto você pensa nesse desafio que te incomoda, eu quero que você pare e preste atenção. Se eu quisesse fazer isso como você faz, o que eu teria que fazer? O que eu teria que dizer para mim mesmo para sentir a mesma coisa que você sente? O que eu teria que imaginar na minha mente para ter o mesmo efeito de mal-estar que você estava experimentando diante desse problema, ou desafio, ou sintoma? O que eu teria de acreditar, de sentir, de fazer com o meu corpo? Em qual postura eu teria que me colocar para experimentar as mesmas sensações que você estava experimentando? E recapitulando, pensando no desafio, vamos nos imaginar sendo outras pessoas em outros tempos, em outros momentos. Vamos imaginar como seria na galáxia em Alfa Centauro, o ET lá lidando com um problema parecido com o seu. Como é que será que ele lidaria com isso? Porque, afinal de contas, é um outro mapa. Como alguém que é bem diferente de você, totalmente diferente de você, lidaria melhor com isso? Quem lida com isso bem diferente de você? Pense em 2 pessoas que abordariam a questão de forma bem diferente de você. Pode ser pessoas que vocês conheçam, até celebridades ou personagens fictícios de novela, de séries. Como o Neymar lidaria com esse problema? Não interessa, basta que você pense em outros mapas. Porque quando você pensa em outros mapas, imagina de fato como seria em outros mapas, você refaz o seu mapa. Você sai da hipnose do seu mapa. Esse é o objetivo maior. Além disso, volta de novo a pensar no desafio, naquilo que ainda te incomoda, naquilo que ainda é desafiador. E vamos imaginar agora, vamos rever, quando eu estava fazendo o problema, o desafio, repetindo o sintoma, para onde estava indo o meu foco? O foco da minha mente estava indo para onde? Enquanto eu ainda estava sofrendo, enquanto eu ainda estava experimentando problemas, o foco da minha mente estava onde? No sofrimento, o foco da minha mente estava onde? Onde ele estava? Para onde eu posso direcionar o foco da minha mente? Para onde você pode direcionar o seu foco? Eu sei que você já quis comprar um carro novo, ou um aparelho novo, ou um objeto novo, ou estava interessada num assunto. Não é engraçado? Um dia você foi ali no shopping, Miller, ou outro qualquer aqui, Batel, e de repente você chegou lá, os carros que você queria, o carro que você queria, tinha um monte deles no estacionamento. O objeto que você queria comprar, você viu um monte de gente usando no shopping. Interessante, parece que todo mundo botou aquilo na rua para você ver. Na verdade, já estava lá, só que você não tinha ainda programado a sua mente. Como seria se você programa a sua mente a partir de agora para começar a perceber novos focos? Quais novos focos? Vamos escolher 3 novos focos para a sua mente. Que 3 novos focos mais construtivos, saudáveis, positivos, você, inconscientemente, pode agora experimentar já. Que 3 outros focos mais positivos, mais construtivos, a mente pode sair atrás. Não necessariamente começando hoje ainda, quando você sair daqui. Volte a pensar no problema, o desafio, uma última vez, na questão.
E vamos pensar agora, como é que você, enquanto estava ainda produzindo o problema, o desafio, o sintoma, como é que você lidava com o seu entorno, com as pessoas no seu redor, com outros? Tinha pessoas que diziam assim, eu sofro tanto, eu não tenho amigos, mas eu não falava com ninguém, não ligava para ninguém, eu não me comunicava com ninguém, mas eu não tenho amigos. Então você tratava seu entorno de uma forma que ninguém te respondia. E aí você se mantinha fóbico social, por exemplo. Como você pode lidar com o seu sistema de outra maneira? Que 3 outras coisas diferentes você pode fazer? Que 3 outras coisas diferentes você pode experimentar? Que 3 outras coisas você pode experimentar? Usando aquilo que está em seu entorno, usando o seu sistema, aquilo que é o sistema, tudo que está ao redor de você, para lidar um pouquinho melhor com isso hoje, não necessariamente. Volta a pensar no desafio, se é que isso ainda é possível. E vamos pensar agora essa parte minha que me mantinha fazendo aquilo, que me mantinha repetindo. Na hora que ela repetia aquilo, o que ela estava tentando fazer por mim? Por exemplo, eu tenho medo de fazer novos amigos. Na hora que eu evitava procurar novos amigos, o que essa parte estava tentando cumprir para mim, fazer para mim através dessa evitação? Me proteger, porque eu tenho medo de sofrer. Então essa parte está tentando proteger. Tem uma intenção positiva por trás do comportamento. Então o que lá no fundo essa parte estava tentando cumprir para você, fazer por você, através daquilo que você estava repetindo uma última vez? Pense nisso. Volte a pensar no desafio uma última vez. E eu vou pedir que nesse momento você se pergunte quais alternativas eu não considerei ainda para poder lidar melhor com isso. Quais alternativas eu ainda não considerei? Quão mais flexível eu posso ser para poder agir um pouco diferente? Pense em 3 alternativas, 3 formas, 3 alternativas que podem ajudar você a ter um pouco mais de flexibilidade para poder lidar com todas essas coisas. 3, concretas, coisas que você pode de fato pegar lá e fazer, concretamente, não é nada abstrato, concreto. Volte a pensar no desafio, naquilo que é desafiador. E vamos pensar agora, quais recursos você usava para se manter no problema? No desafio, no sintoma. Como eu mostrei para vocês, algumas pessoas falam consigo e ficam mal. Imaginam coisas e ficam mal. Lembram de coisas e ficam mal. Prestam atenção numa sensação e amplificam aquela sensação e ficam mal. Isso é usar recursos para ficar mal. Quais você se percebia usando para manter sem querer, aquilo que fazia mal? E quais outros recursos você ainda não usou que não necessariamente você vai usar se continuar respirando? Para poder lidar com isso, 3 novos recursos, ou recursos que você tem, mas você não havia usado até então. Sabe aquela ficha, aquele sinal que pode tocar, que pode fazer a gente pensar nas coisas de outra forma? Que 3 coisas, 3 recursos que são seus, qualidades, recursos, talentos que você tem, você pode usar. Não necessariamente já agora, ou hoje ainda, ou no máximo amanhã, para poder lidar com isso. Volte a pensar no problema ou desafio. E, finalmente, vamos pensar o que eu posso escolher aprender com o que quer que tenha me acontecido. O que eu posso escolher
aprender, por pior que tenha sido. Eu não estou querendo dizer que sua experiência é simples, fácil, mas que você tem que esquecer o que te aconteceu. Tem gente que, os desinformados da PNL, pensam, vocês da PNL não gostam de lidar com os problemas. Não gostamos, não temos culpa se a gente sabe desmontar eles. Né? Mas o que você pode escolher aprender com o que já te aconteceu? O quê? O que você pode escolher aprender com o que já te aconteceu? O que mais é possível aprender? Eu estou acolhendo o que aconteceu, mas eu posso aprender. O que eu posso aprender? E agora pare e reflita. O que muda na forma como você processa isso? Qual é a modificação que você experimenta? O que já está diferente por dentro aí, em relação à questão? Lógico que eu não vou afirmar categoricamente que isso vai fazer uma mudança dramática na forma, no jeito, na maneira como você se sente. Mas o que já mudou? Pense agora no futuro, onde lá já, em algum tempo depois, você no futuro, agora, lá, você já fez todas essas mudanças, dormiu, sonhou, acordou, passou um tempo. E com esse tempo que passou, você foi implementando isso inconscientemente. Você foi, independente da mente consciente, fazendo você experimentar a mudança, você direcionou você para tudo isso. E foi fazendo, repetindo, fazendo, implementando dentro dessa linha de trabalho que a gente sugeriu aqui. E o futuro já diferente faz com que, inescapável, inevitavelmente, você tente em vão resistir, mudar para melhor. E vai mudando, e vai experimentando isso de novo, de novo, de novo, 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes você já fez mudança. Igual dirigir, quem já dirige há muitos anos, igual eu dirijo, por exemplo, há quase 30 anos que eu dirijo, eu nem penso mais que eu estou dirigindo. Quando eu vejo o carro já chegou no lugar e às vezes eu nem lembro do caminho que eu fiz, porque eu não preciso pensar no processo de dirigir 1 milhão de vezes. Então, você, conscientemente, sabe como fazer. Pense como se essa mudança você já fez tanto, 1 milhão de vezes, que você já sabe como fazer e já parte de você inconscientemente. Qual é a segurança que você experimenta sobre sentir que pode, é capaz e merece a mudança aqui? Isso. E eu não vou afirmar que todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo e sempre reparador, ou se você vai ter várias noites com muitos sonos reparadores, você sonha tua mente com essa proposta nova que você tenta em vão resistir, programar o foco da sua mente, o sistema reticular, que é aquilo que faz a gente perceber. Reparou, você quer acordar às 8 da manhã, o seu despertador toca. 5 para as 8 você está de pé. O seu despertador interno toca, porque ele continua vigilante, sua mente está programada para alguma coisa nova, melhor. Como seria se esse mesmo processo que te faz sair e ver tudo o que você quer na rua e te faz ficar vigilante e acordar na hora certa? Eu lembro meu pai dizia assim para mim, não sei por que eu olho para a hora 11h11. Todo dia 11h11 eu olho para o relógio sem saber que é 11h11. Desde esse dia, todo dia quase 11h11 eu vejo o relógio está escrito 11h11. Às vezes eu não estou nem com o relógio, mas eu estou na rua e eu olho para o lugar que tem um painel desses que tem o relógio na rua, está lá 11h11. É porque tem um relógio interno dentro de mim que está contando o tempo. E eu cismei com 11h11. Então eu fico vendo 11h11 tudo quanto é lugar. Então como seria se essa parte visse, não o 11h11,
mais 11 milhões de formas de você colocar isso em prática já. Eu vou fazer uma contagem de 0 até 7, e a cada número você vai saindo desse estado. E se você se sente melhor, eu quero que você perceba onde no corpo você sente isso que eu estou dizendo. Mostrando, dando evidência para você de que a mudança acontece na sua estrutura agora. Percebe? Porque tudo aquilo que a gente sente agora, a gente sente em alguma parte do corpo. E essa sensação tem um movimento, uma direção, uma intensidade. E eu quero que você agora amplifique. Pegue lá essa parte do corpo que dá evidência e comprova que você está diferente para melhor. E amplifica, espalha, aumenta isso. Isso, por você respire, sinta, amplifique. É como se você fosse se saturando positivamente. Disso. Espalha. Enquanto eu vou contando de 0 a 7, a cada número você vai saindo desse estado. Eu não vou afirmar que quando você abrir os olhos, e muito menos vou afirmar que se você continuar vivo, esperando, a mudança acontece na sua estrutura e evidencia a transformação inescapável e inevitável na sua estrutura agora. 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. 2, mais uma respiração profunda. Isso, saindo desse estado. 3, tente em vão resistir. Muito bem. 4, 5, 6, respire. 7, olhos, saia agora desse estado. Como foi, Maurício? Vem pra cá. Fala pra gente, como é que você se sente? Eu me sinto muito bem. E, gente, passou um filme na minha cabeça aqui. O que a gente tem que fazer com essa história, com essa situação? Passou agora, nesse momento, um filme assim na minha mente e diz assim... o tema seria uma coisa mais ou menos assim: você é a diferença para o futuro. Dar uma palestra para professores nas escolas para mostrar que eles podem fazer a diferença e, através de uma pequena criança, indiferente num bairro que seja, do estudo municipal, estadual, seja qual for, de repente uma criança daquela pode ser um político ou um representante do nosso Estado que pode fazer toda a diferença, mudando esse modo de que a gente tem que enxergar as coisas. E até de olhar para os professores, eles perceberem que, por exemplo, se hoje, ao acordar, eu dei um tropeção, tropiquei o pé, eu caí ou mordi a saliva, não leve isso para dentro da sala de aula. Naquele momento, tire seu guarda-porta da escola e seja uma boa professora. Ela deu o melhor dela ali, então vai transformar uma grande sociedade amanhã, depois. Paulo, qual é a diferença sobre antes de você começar a trabalhar e agora? A diferença é que eu sentia que eu era coitado, que eu era uma vítima, ou seja, hoje eu percebo... Hoje eu percebo... Olha a linguística. Hoje eu percebo, indiferente da crença e da religião de qualquer um, eu percebo que foi um dom que Deus me deu e foi algo que eu precisei passar para que eu possa passar para frente. Tá bom assim? Nossa, o melhor... Você prefere que eu dê uma... Tá bom? Quem experimentou uma mudança em relação a alguma coisa que estava me incomodando, uma atitude mais positiva, um olhar diferente? Vários de vocês, vários experimentaram, parabéns para vocês. Isso é uma intervenção simples. Nós vamos fazer coisas muito mais complexas aqui no Practitioner em Curitiba, em programação neurolinguística. O nosso trabalho ele tem um diferencial, porque eu junto todas as escolas da programação neurolinguística. Tem gente aqui que trabalha só no modelo do Judson, só no modelo do Michael Hall e tal. Aqui nós trabalhamos com todas as escolas da PNL e eu vou fazendo isso que raramente vocês veem nos cursos aí. Eu vou explicando, eu vou trabalhando, eu vou mostrando os detalhes de como vocês podem trabalhar tudo isso. Nós vamos fazer várias induções com esse trabalho de você fechar os olhos,
interiorizar, se autotrabalhar. Eu vou trabalhar muito com colegas, uns com os outros, para continuar aqui. Então, quem tiver mais interesse de vir aqui trabalhar com a gente, entre em contato com a gente. Vem aqui, se quiser vir amanhã também, mais um pouco, ficar um pouco mais com a gente, é só para podem fazer isso. Falem com os amigos de vocês. Eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/André Pérsia. É só procurar André Pérsia. Ali, pega o panfletinho ali na frente, está logo ali. Se eu puder passar pessoal, nós temos 11 anos aí de canal, tem muito vídeo, tem aula, tem induções, tem uma série de coisas. Não tem curso, né? O curso é só aqui mesmo que acontece. Mas tem um monte de coisas, de ferramentas que você pode usar. Tem lá o programa, se vocês conhecerem, quem quiser parar de fumar, uma lista de reprodução para parar de fumar, um processo de coaching orientado nesse sentido. E aí eu queria agradecer muito a presença de vocês. E dizer exatamente isso. Eu queria transmitir para vocês aqui nesse encontro isso que me faz continuar. Porque, por exemplo, nós trabalhamos com ele ali, eu nem sabia que ele vinha, nem sabia quem era ele. Ele aqui no intervalo falou comigo, me falou essa história, e falou, estou precisando de alguém para trabalhar. Aí eu peguei para trabalhar, olha só mudança. Né? Isso que ele fez aqui dentro dele, tem gente que faz terapia há anos e não consegue nem metade disso. Né? Essa congruência, não é só ele dizer, ele disse que ele está congruente na postura dele, na atitude, ele falou comigo aqui, ele estava apavorado, né? de fazer esse tipo de coisa, dizendo eu não posso, eu não sou capaz. Agora ele pode, ele é capaz, já está tendo ideias, você vê em minutos de trabalho aqui. Então vocês imaginem o que é uma formação em PNL bem feita, onde você aprende a fazer essas coisas, aprende com quem aplica isso no consultório, que sou eu, no caso. Eu tenho assistentes que também trabalham com isso, são meus sócios também, vamos ter outras pessoas que vão estar ajudando. Então nós vamos fazer um trabalho de altíssimo nível aqui na cidade de Curitiba. Então, muito obrigado e boa noite para vocês. Obrigado.